enunciada de um momento de alegria, de felicidade, né, de poder, do casal poder se encontrar com esse bebê, né, esperado ao longo de 9 meses a princípio. Mas a gente tem, às vezes, essas situações aí em que esse sonho, essa espera antecipada, é interrompido, interrompida a gestação, e que mobiliza muitos sentimentos, né, de angústia, de ansiedade, de temor nesses pais. Então, vamos poder ouvi-las hoje e conhecer um pouquinho mais dessa realidade. Doutora Cristina, por favor. Eu gostaria de agradecer o convite, né, feito pela Horizontes, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu preparei uma apresentação rápida, assim, mais a título de organização. E uma coisa que eu acho importante, eu trabalho há 25 anos dentro de UTI neonatal, é uma paixão que eu tenho. E trabalho em duas realidades, trabalho numa realidade de hospital privado, né, com atendimento das salas de parto, não necessariamente dentro da UTI, e sou funcionária de uma UTI de Hospital Público de Porto Alegre, né. E ontem mesmo eu faço plantão às quartas-feiras, faço plantões às quartas-feiras, e ontem nós tivemos que dar uma notícia muito ruim para uma mãe de um bebê prematuro, de 600 gramas, que ia uma cirurgia de urgência, e eu tinha feito a minha apresentação já, e acabei pensando muito mais nas coisas que a gente ia conversar hoje, né? Então, eu vou apresentar aqui, vou colocar a minha tela, vocês... A Kimberly tem que te autorizar aí para compartilhar. Não sei se é a Kimberly então... ou Gabriel. Pode compartilhar. Posso compartilhar? Pode. Vocês conseguem enxergar? Sim, acredito que todos. Não sei quem está no celular. Recém-nascido prematuro e seus pais, né? Bom, então acho que algumas definições importantes para a gente poder compreender, ter uma maior abrangência, né? Um recém-nascido prematuro, hoje em dia, na linguagem médica, a gente chama muito de pré-termo para definir as patologias e a conduta. Em geral, é um bebê que está nascido com menos de 37 semanas. O prematuro extremo, que seria uma outra classificação, seria aquele bebê abaixo de 28 semanas. Nós temos ainda um grupo que é chamado de pré-termo tardio, entre 34 e 38 semanas, e isso tem a ver com as características médicas e comportamentais. Então, a definição exata que o prematuro, né, seria abaixo de 37 semanas, mas nós podemos ter bebês de 38 semanas que são classificados como pré-termo tardio. E a idade, em geral, a idade gestacional esperada para esse nascimento é em torno de 40 semanas. Uma estatística, né, recente mostra que no Brasil estima-se que o nascimento de bebês prematuros vivos é em torno de 12,5%, né, segundo estatísticas do Ministério da Saúde, ou seja, aqueles menores de 37 semanas. Nós aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um pouquinho a mais, 12,9%. Que parece pouco, mas em termos absolutos isso vai ter uma significância estatística, né? E hoje em dia se sabe que, pelo menos na estatística de 2019, nascem no país em torno de 930 prematuros por dia, dá o equivalente a 40 bebês prematuros por hora. É uma estatística oficial do Ministério da Saúde. O nascimento do prematuro vai chegar... Só uma coisa, a tela que está aparecendo é ética na pediatria. Não está andando? Não, mas é essa que tu colocou, ética na pediatria, é isso? Não tá passando. Era para estar aparecendo outro. Tá, então tá trocada, entrou. Compartilhou outra tela. Peraí, deixa eu ver o que eu consigo, então. Só um pouquinho. Tá entrando outro vídeo lá.
Chama os universitários. É outro arquivo que tem que abrir. Isso. Abriu ele de novo, Cristina, o mesmo. Abrindo esse aí, não é esse. Esse. E agora? Uhum. O recém-nascido prematuro e seus pais, exato. Perfeito. Então, mil desculpas. Acontece. Meu super auxiliar aqui estava me ensinando o caminho. Bom, Maravilha. então o nascimento do prematuro, ele vai chegar acompanhado de ansiedade e angústia e do não esperado. Em geral, está associado a grande mobilização na sala de parto para atendimento, gerando maior medo e preocupação dos pais e familiares. Vem daí a importância da informação correta, né? E dos passos que vão se seguir dentro do possível. Por que dentro do possível? Porque é uma mãe que chegou despreparada, com contrações, com dor, com sangramento, e que vai ter um desfecho inesperado, né? Daquele nascimento. E a sala de parto, naquele momento, pode se transformar num ambiente extremamente hostil, tanto para a mãe, e aqui a gente fala no binômio, né? Aliás, no trinômio, mãe, bebê e família. Aí, depois disso, nós temos uma transferência para UTI NEO, não vai ter aquele contato pele a pele da mãe com o bebê, a angústia de uma perda antecipada, né? O bebê esperado, o risco iminente de perda, o afastamento, a separação, o distanciamento e as notícias, né? Que muitas vezes é um tempo que decorre para a gente conseguir informar a mãe do que está acontecendo. E essa perda do contato e visão durante as primeiras visitas. Na internação, nós vamos ter diversas situações. Eu vou colocar em tópicos a minha apresentação, que a ideia é que a minha apresentação vai ser um pouquinho mais curta para a gente abrir mais tempo até para conversar um pouquinho mais. Então, a princípio, temos uns 20 minutos. Perfeito. Na internação, então, nós vamos ter o método canguru, que é aquele momento em que o nenê já diminuiu o seu risco e acaba ficando com a mãe em contato pele a pele por um período prolongado, né? A mãe é a própria incubadora do bebê. Vai ter esse contato pele a pele, onde a gente também vai estimular a amamentação e a retirada do leite para que o bebê possa ser alimentado com o leite da sua mãe. E a presença dos pais, que acaba sendo bem importante, né? Agora nós estamos num período de Covid, onde todas as visitas estão um pouco modificadas. A presença do pai acaba sendo bem menor. A mãe tem um horário livre, com todo o cuidado dentro da UTI, permanece com isso. E antes a gente tinha um revezamento mãe e pai. Agora, cada hospital tem uma rotina que não muda muito. Na verdade, a visita do pai está sendo autorizada a pequenos intervalos da mãe, menor número de vezes por semana a combinar. Claro que isso depende da gravidade do bebê, depende da situação que o bebê se encontra, né? Eu trouxe uma foto que eu acho que é uma coisa importante, né? Essa é uma visão parcial de uma mãe que está entrando dentro de uma sala de UTI para visitar seu bebê. Seu bebê está dentro de uma incubadora com vários fios, cabos, soro, aparelhos, barulhos, né? Por mais que a gente tenha uma política de tentar reduzir ruídos e, enfim, de facilitar com que essa mãe chegue até a UTI para ver o seu bebê prematuro,
essa é uma visão da porta. Eu quis fotografar exatamente o que uma mãe enxerga ao entrar dentro de uma das salas de UTI, né? E as coisas não são por acaso, como eu falei no início da minha apresentação. Ontem nós nos deparamos com essa situação muito difícil, um bebê de altíssimo risco, um prematuro grave, 680 gramas, eles são gemelares, e um deles, muito, muito grave, precisou ir para uma cirurgia de urgência, e no momento de dar a notícia para a mãe, é uma coisa muito, muito difícil, ao mesmo tempo que nós somos médicos treinados, né? No meu caso, há mais de 25 anos dentro de uma UTI, existe toda uma identificação com essa mãe, né? Que já está passando por diversas situações, um nascimento prematuro, uma gestação gemelar, nascimento prematuro extremo, bebê grave dentro da UTI, que daqui a pouco tem essa complicação que precisa de uma intervenção que coloca tudo aquilo que ela pensava de progressos, né, por água abaixo, e que tem um médico, um cirurgião na frente dela, uma cirurgiã, no caso era uma equipe só de mulheres, tanto anestesista quanto as cirurgiãs, e eu na frente dela dizendo: o bebê vai ter que ir para a cirurgia, é um bebê de alto risco, é um prematuro de alto risco e que precisa de uma cirurgia de alto risco também, né? Só o próprio procedimento já traz isso. Aqui a gente tem uma imagem que ontem também eu acabei introduzindo esse slide porque é uma outra visão, né? É um bebê prematuro também, que já está numa sala que a gente chama de sala de intermediário, com outros cuidados, não tem mais soro, a alimentação dele é uma alimentação ainda por sonda, o que também traz no início uma sensação desagradável para a mãe, né? Mas eu achei muito simbólico, assim, muito forte a questão de estar lá o sapatinho, né? Tá de fraldinha dentro da incubadora, uma incubadora aquecida, com todos os cuidados, internado, mas tá ali o seu sapatinho, daqui a pouco ele vai botar o seu sapatinho, né? Então isso é uma simbologia, assim, que realmente é muito forte pra gente. Aqui tem um outro prematuro que está em acompanhamento conosco. As fotos foram todas autorizadas, né? Não tem nenhuma identificação, exceto ali do meu hospital, mas, enfim, as fotos foram autorizadas pelas famílias. Isso aqui é uma visão mais próxima, é um bebê que está em respirador, né? Tá em aparelhos para respirar, mal se vê o bebê, o objetivo da foto era esse, tem tanta coisa em cima e até a entrada e a chegada da mãe para poder tocar nesse bebê, para poder fazer o seu vínculo com esse bebê que veio antes do tempo e que era o não esperado. E aí a gente ainda tem outras intervenções, né? Puxa vida, um bebê azul. É uma fototerapia, é um tratamento para o amarelão ou para a icterícia. Também é um outro bebê prematuro. Eu quis mostrar essas situações porque é a forma como as mães estão vendo. Queria que vocês tivessem uma ideia e despida da questão técnica de como as mães estão enxergando seus bebês, né? Quando estão chegando ali na UTI. Aqui uma outra visão. E nós temos N situações dentro do hospital, né? Os gêmeos prematuros, então, que é só os gêmeos prematuros aqui teria assunto para a gente falar por muito tempo, porque o que acontece, apesar do nascimento mas são gêmeos esperados já, uma ecografia determinou que seriam gêmeos, mas aí nasceram antes do tempo, e apesar de serem gêmeos, são bebês diferentes, que podem ter evoluções diferentes, que podem ter comportamentos diferentes,
que ganham peso de formas diferentes e acabam, algumas vezes, um tendo mais complicações, isso não é incomum para nós, um tem mais complicações e muitas vezes, com grandes diferenças, um vai para casa e o outro não. Dentro do nosso hospital, nós temos uma rotina de manter os bebês sem que o bebê mais saudável corra mais riscos, mas se mantém os bebês no hospital enquanto é necessário. O que eu quero dizer? Que pode acontecer, sim, de a gente segurar, digamos, um bebê por mais alguns dias porque não está mamando bem, talvez até conseguiria mamar bem em casa, mas porque o outro gêmeo ainda está. Por que eu estou falando tanto nessa situação particular? Pela questão do vínculo. A partir do momento que a mãe tem um bebê em casa, é mais difícil vir até a UTI, mais difícil vir ao hospital para ver o gemelar que ficou, né? E aí aquele gemelar que ficou pode ganhar o rótulo de ser o eterno coitadinho, o eterno problemático, ou às vezes até por outras situações que a gente vê, que é aquela situação de um bebê que é um pouco mais excluído da família, às vezes porque ficou com mais sequelas, enfim, são N situações, né? O prematuro também tem uma situação muito particular, que é o tempo prolongado de internação. Nós temos na nossa UTI bebês que podem ficar conosco 3, às vezes até 4 meses, né? Trabalhamos numa equipe multidisciplinar com psicólogas, com fisioterapeutas, com cirurgia, com todas as especialidades médicas, né? Mas trabalhamos muito numa equipe muito próxima com o grupo da psicologia também para dar suporte para essas mães. Até antes da pandemia existia um grupo onde participavam médicos, enfermeiras, técnicas, psicólogas e as mães para exatamente poder falar sobre os seus sentimentos, falar sobre as suas angústias, as suas dúvidas, as suas queixas, né? Que é uma coisa muito importante ao momento que a gente vive isso. Eu participei é um assunto que me interessa muito, assim, então sempre que é viável eu participo. A labilidade, né? O que é a labilidade dentro de um prematuro na UTI? É aquele bebê que a gente não sabe como vai estar amanhã. É um bebê que às vezes está evoluindo bem, já está ganhando colinho, está no canguru, sendo alimentado pela sonda e começa a dar sinais de que está com algum outro problema. Ou uma nova infecção, ou um problema de fisiologia ou intolerância à alimentação. Então, o prematuro, não só a UTI, mas o prematuro na UTI é uma eterna incógnita, né? É um trabalho dia a dia, hora a hora, e com desgaste emocional de todos, né? Muito da equipe, muito das famílias também. E a gente, como profissional, acaba tendo esse cuidado de tentar acolher, passar segurança, mas ao mesmo tempo, às vezes, saindo do hospital. Já aconteceu frequente, não é infrequente acontecer comigo de eu chegar de um plantão e daqui a pouco, 2 horas depois, ligar para os meus colegas para saber como é que está um bebê que é da equipe, né, na verdade, mas porque a gente ficou envolvido o dia todo, né, nos cuidados e tentando saber como é que reagiu e como é que está reagindo. Então, isso acontece, sim, com bastante frequência. A solidariedade entre mães, eu acho que é um assunto muito interessante, né? Elas viram uma comunidade. Elas são muito unidas, elas sofrem. Teve lá o nosso prematurinho e às vezes até elas se referem como nosso, é muito interessante. E aí, por algum motivo, o nenê teve uma piora ou vai à cirurgia, as outras todas tentam acolher, ao mesmo tempo se assustam, se apavoram, se angustiam, porque poderia ser o delas, né? Mas tentam acolher aquela mãe, tentam conversar, tentam dar ânimo.
Então, a solidariedade entre as mães, elas se tornam grandes amigas muitas vezes, inclusive os filhos. A gente, muitas vezes, tem notícias sobre isso, que os filhos acabam interagindo e convivendo e se tornam amigos até na saída do hospital depois. A situação dos outros irmãos e família, porque é uma situação que acaba mexendo com todos, né? Os irmãos que estão em casa, que estão esperando seu irmãozinho ou sua irmãzinha, a família que se desestrutura, o suporte que às vezes não tem, né? Eu trabalho num hospital extremamente pobre e às vezes é isso, né? O serviço social, inclusive, tem que fornecer as passagens para as mães virem ver os seus bebês, fornece alimentação. Se a mãe não está vindo por alguns dias, liga. Olha só, precisamos saber, está acontecendo alguma coisa, podemos ajudar, né? O que está acontecendo que não se vem? Então, assim, a gente tem realmente situações muito delicadas envolvendo, não é simplesmente o prematuro, né? Acho que coisas bem importantes, assim, que nós tentamos fazer, e é um programa muito delicado, muito cuidado lá dentro do hospital, que nós procuramos propiciar isso, é facilitar a entrada em UTI neonatal aos pais, né, e o contato mais precoce possível. Agora, com essa questão do Covid um pouco mais reduzido para o pai, mas para a mãe mantém a mesma situação, com horário livre de visita. Informações de relevância frequentes. O que eu quero dizer com isso? Por mais que seja dolorido, as notícias não boas daquela mãe, para aquela mãe, para aquela família, a gente conversar e explicar o que está acontecendo com aquele bebê, com aquele bebê prematuro que nasceu antes do tempo, que foi afastado dela, né, e que tem toda uma falta de maturidade que precisava ser feito dentro do útero, né, e que por algum motivo precisou ser fora e que está dentro da UTI. As equipes multidisciplinares, então, que eu já falei um pouco, eu me orgulho muito do hospital. Eu vou falar meu hospital, tá? Meu hospital é o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, ali na Garibaldi, com a Independência. Eu tenho muito orgulho de trabalhar lá. Eu acho que é um dos hospitais... Eu já trabalhei em muitos hospitais de Porto Alegre, já atendi muitos hospitais, mas tenho orgulho de falar isso porque é um hospital que tem carência de uma série de coisas financeiras, enfim. Mas é um dos hospitais em que, talvez o hospital de todos que eu trabalhei, que mais consegue trabalhar com equipe multidisciplinar. Nós somos muito iguais nisso, e nesse sentido de que todos são importantes. A enfermeira é importante, o coletador, o funcionário da limpeza, que às vezes vai lá e alcança um copo de água com açúcar para a mãe que está chorando, né? Essas coisas, assim, é um hospital que é um trabalho que eu me orgulho muito com a equipe que a gente tem. Reuniões de pais como grupo de apoio, isso é uma coisa que em breve se espera retomar, mas tem um funcionamento fantástico, porque as famílias conseguem externar as angústias, as preocupações, que às vezes não conseguem verbalizar quando estão falando com o médico que está acompanhando seu bebê. E às vezes são coisas muito pequenas e a gente consegue esclarecer, a gente, que eu digo, a equipe toda consegue esclarecer de uma forma bem importante, e às vezes a dúvida de uma é a dúvida de várias, né? 5 minutinhos. Perfeito. A orientação quanto a situações especiais, porque o bebê que nasceu prematuro, ele vai ter alta, ele está dentro da nossa UTI, mas ele vai seguir sendo um bebê prematuro, então os cuidados que vão ter específicos, né? E também nós temos um ambulatório muito interessante. Eu tenho uma colega que faz um ambulatório há mais de 25 anos de acompanhamento dos bebês que saem da UTI, não só os prematuros, mas todos aqueles que saem de UTI neonatal. Então, deixa eu ver se eu tenho mais... Não. Na verdade, a minha fala foi muito ampla, eu sei disso, é um assunto que eu sou apaixonada, eu acho importante, não é só o que está nos livros, a gente lida muito com a dor, a alegria da alta, a gente lida muito com as famílias também, é toda uma abordagem muito importante, porque afinal é uma UTI. E
Depois, se alguém tiver perguntas, a gente pode conversar um pouco mais e falar sobre o assunto. Certo? Acho que estou terminando o meu tempo, então. Muito obrigada. Então, Cristina, nós vamos passar então a palavra para a doutora Ângela, para que ela possa também ter os seus 20 minutos, e aí a gente abre para as perguntas. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Horizonte, em especial ao Aldo pela indicação do meu nome. Eu acho que a ordem ficou super bem, Cristina. Acho que a nossa fala vai se complementar. É um prazer estar aqui. Eu tenho uma experiência numa UTI neonatal, que antigamente era o Hospital São Rafael, em Novo Hamburgo, e hoje é o Hospital da Unimed. Eu acompanho essa UTI há 20 anos. Então, de certa forma, eu introduzi algumas coisas na unidade. Eu vou dividir a minha apresentação em duas partes, assim. Vou contar o projeto como eu entrei há 20 anos atrás e depois eu vou trazer assim, as coisas que se foi estabelecendo como medida preventiva em função desse projeto, né? Como eu disse, foi há 20 anos. Essa UTI, ela já tinha na época uma particularidade. Ela tinha uma reunião, era um hospital privado, ela tinha uma reunião clínica na UTI, na época coordenada por Dr. Renato Fiore, com toda a equipe da UTI. E a equipe se mantém praticamente a mesma nesses 20 anos. Hoje os rounds são online, né? E eu decidi, pelo meu interesse em conhecer o desenvolvimento primitivo, eu fiz observação de bebês pelo método desenvolvido pela Esther Bick, e aí solicitei à direção do hospital, o pessoal da UTI, a permissão para acompanhar, observar os bebês dentro da UTI. No início eu ficava 1 hora por semana, e quando eu entrei, eu fiquei totalmente tonta, porque eu não sabia para onde olhar, muito parecido com a sensação das mães que tu descreveste. Bom, o projeto que eu iniciei foi baseado num trabalho desenvolvido pela Catarina Druon no Hospital Port Royal de Paris. É um projeto, o objetivo era auxiliar na comunicação mãe-bebê e pais-equipe. E nesse projeto foram incluídos bebês prematuros que nasciam com menos de 1.500 gramas, porque permaneciam mais tempo no hospital. Nós tínhamos bebês que permaneceram de 5 a 6 meses na unidade. Esses bebês eram acompanhados no projeto por uma pessoa da equipe, que tanto podia ser enfermeira como auxiliar de enfermagem, que a Catarina chamou de amiga de referência. Elas lá chamavam de madrinha. E era um trabalho extra, voluntário, que visava fornecer um ponto de apoio para o bebê dentro da unidade. Essa pessoa se apresentava para o bebê 1 ou 2 vezes por semana. Ela tinha um sinal de reconhecimento, tanto verbal como gesto, e uma coisa importante, ela não fazia nenhum procedimento doloroso na medida do possível, né? Quando era feito um procedimento, ela era chamada para consolar o bebê. E ela observava a posição do bebê na incubadora, as modificações corporais, no início e no fim, os registros monitorados durante a observação, o grau de tensão ou distensão, se ela colocava a mão no bebê, olhava se o bebê se agarrava ao seu olhar, se a seguia ou agarrava o dedo, e algumas vezes, quando o estado clínico permitia, ela também o pegava no colo após o procedimento doloroso. E era oferecido para os pais a possibilidade de participarem do projeto e a possibilidade de conversar comigo
claro, era assinado o termo de consentimento informado, e paralelamente a equipe começou a me convidar a participar das reuniões clínicas e com o tempo eu fui sendo solicitada para outras situações que mobilizavam maior ansiedade da equipe. Em geral, situações de morte anunciada, situações de gêmeos onde um falecia e o outro continuava. Bom, e foi um processo gradual isso, à medida que eles foram confiando em mim. O grupo de pais e bebês prematuros surgiu de uma demanda, isso há 20 anos e continua, de bebês, de uma demanda de uma mãe cujo filho nasceu com 540 gramas, 26 semanas de gestação. E ela chegou e me disse, eu queria muito conversar com alguém que me dissesse que ele vai ficar bem. Os médicos falam que tem risco, que o estado dele é muito grave e as chances são poucas. Tudo isso eu sei. Sei também que ninguém pode me garantir nada, que enquanto ele estiver aqui é perigo, mas eu não quero, não é isso que eu quero ouvir. A equipe repete para os pais o risco, talvez para protegê-los e até proteger-se caso o bebê não sobreviva. Mas o que os pais precisam é ouvir, é ter esperança. Ouvir o depoimento da mãe de outra criança que viveu a mesma situação ajuda muito, como a Cristina já falou. A mãe, depois de ter conversado com outra mãe, me disse, foi muito bom conversar com a mãe da Rita. Ela me deu esperança, só vivendo para saber como é. As pessoas dizem que entende, eu só olho, é só vivendo mesmo. A mãe, para ela investir o bebê, ela precisa confiar, né? E se ela não tem essa esperança, ela não tem condições de continuar vindo à unidade. Ela se afasta do bebê, o desinveste. Poder ver outro bebê que nasceu pequeno como o seu, ajuda a acreditar que o filho dela também pode se desenvolver. A partir daí surgiu a ideia de organizar um espaço onde essas trocas, realizadas de forma espontânea, pudessem se desenvolver de maneira mais sistematizada. O hospital nos ofereceu uma sala e ficou um horário determinado que o grupo se reunia. Participava da reunião o neonatologista que quisesse, era aberta a todos. Mas, em geral, elas eram coordenadas por mim e pela enfermeira do turno da manhã. E isso a gente passou a observar que quando uma mãe também retornava para a unidade, para visitar a unidade, mostrar o filho, isso trazia esperança para as mães. E aí nós fizemos um quadro onde elas lavam as mãos, na sala que se trocam, com bebês prematuros dos diversos tempos de internação até o momento da alta e muitas vezes pós, né? Eu selecionei algumas situações como estímulo para a conversa aqui. Maria vem ao grupo pela primeira vez. A filha nasceu com 26 semanas. Ela conta que no início ela não conseguia olhar para a filha. Eu nem enxergava de tão pequena que ela era. Eu olhava para a incubadora e não via nada. Era um fetinho, muito pequena. E os pais precisam muitas vezes ser ajudados para se aproximar desse bebê tão pequeno. Aí me contaram, diz Maria, que o Pedro era menor. Ele ali nas fotos não parece tão pequeno. As fotos não dão uma ideia. Foi bom saber que o Pedro tinha sido tão pequeno e que agora está bem. Isso me deu força. Agora eu olho para a minha e vejo como um bebê, mas é tão pequenininha. Foi horrível ir para casa sem ela. No início era como se não fosse verdade. Ela não podia ter nascido ainda. Parece que ainda estava comigo, eu não vejo hora de pegá-la no colo. Essas e muitas outras frases são a forma como as mães se expressam em relação ao parto prematuro. Essa mãe teve uma pré-eclâmpsia grave, ela também ficou na CTI um tempo. A UTI neonatal do Hospital São Rafael há 20 anos já
ela permitiu o livre acesso dos pais à unidade, o que não era comum naquela época. E era uma medida que visava amenizar os efeitos da separação precoce e ajudar, porque a presença da mãe se mostra benéfica para o desenvolvimento do bebê, diminui as intercorrências e as complicações, né? Porque depois de um tempo eles entram no que as enfermeiras dizem a fase cinza pelo estresse da unidade, temos de saturações bem frequentes, né? Mas nem sempre é fácil para os pais se aproximarem do bebê. Muitas vezes eles precisam de um estímulo, de apoio para essa aproximação. Às vezes as reações dos pais ultrapassam o nível de tolerância da equipe e pode ocorrer problemas, porque eles trazem a situação afetiva para dentro da unidade, o que pode ser uma sobrecarga para o pessoal. Sua presença lembra a equipe do bebê em momentos que muitas vezes ela precisa se dissociar para atendê-lo com mais eficiência. Soma-se a isso o fato que a equipe cuidadora está investida com funções maternas, executando procedimentos equivalentes aos maternos. O bebê precisa da UTI para concluir a gestação. A tecnologia, os cuidados médicos fazem o que a mãe não pode fazer. É uma situação necessária, mas ao mesmo tempo propícia a muitos conflitos. É comum aparecer uma dissociação entre as mães, uma salva, a outra mata. Essa dissociação está diretamente vinculada ao medo da morte, presente em todos e muitas vezes mais presente dentro da UTI. Assim como a mãe, a equipe também considera um fracasso se o bebê morre. A procura de uma causa faz parte da natureza humana. A mãe é frágil por toda a situação, sendo um depositário para esses medos de todo. Essa situação pode prejudicar o esforço e o trabalho da equipe, se não for entendida. O nascimento e morte estão lado a lado no nosso inconsciente. Um está diretamente associado ao outro. O nascimento é acompanhado por angústias e um remanejamento psíquico profundo em toda a família. Existe sempre um trabalho de luto junto ao nascimento, ou de um nascimento acompanhado de malformação ou prematuro ou de doença grave, isso fica mais intenso. O bebê na incubadora não corresponde em nada ao bebê idealizado da gravidez. O desafio imposto aos pais, então, é bem maior. Além do luto pelo bebê imaginário, existe o luto pelo bebê real, que corre risco de vida e está muitas vezes com a sua morte anunciada. Os pais, o bebê, a equipe da UTI, vive uma situação traumática, onde a vida e morte estão muito próximas. O trabalho efetuado de apoio é para evitar um colapso interior. As entrevistas propostas aos pais e a minha participação nas reuniões clínicas da equipe favorecem um espaço continente para o pensamento e a elaboração do luto. Mãe e bebê têm uma relação muito íntima, um depende do outro. Um não existe sem o outro. O bebê constitui a mãe, o Winnicott chama de preocupação materna primária essa condição que se desenvolve gradualmente durante a gravidez e continua algumas semanas pós-parto. Nesse caso, ela é interrompida, né? É um estado de sensibilidade aumentada que possibilita a mãe adaptar-se às necessidades iniciais do seu bebê. Diz uma mãe, todo mundo diz que eu tenho que descansar por causa do leite. Em casa, eu não consigo dormir. Eu tenho medo de ficar sem leite. Aqui, quando estou perto dele, é o lugar onde melhor me sinto. Ele já está recebendo um pouco do meu leite. E é uma satisfação quando o bebê mama 1 milímetro, né? Hoje eu soube que posso tirar leite ao lado da incubadora. Acho que vai ser melhor. Tempo custa passar.
Na gravidez eu tinha uma música que eu gravei e colocava na minha barriga para acalmá-lo. E eu acho que acalmava. A partir das observações, das conversas com as mães e do conhecimento das capacidades psíquicas do feto e do recém-nascido, foram elaboradas algumas medidas preventivas bem simples naquela época, cujo objetivo era poder auxiliar no restabelecimento do vínculo, e diminuindo com isso um pouco o dano da prematuridade na relação da dupla. Ao mesmo tempo que são cuidados que ajudam a mãe a se sentir importante junto com o seu bebê. As medidas eram extremamente simples. Por exemplo, as mães são informadas que elas podem deixar com o bebê uma gravação com voz, batimento cardíaco, até ruídos de casa, né? Também podem deixar um paninho, gaze, algodão, com seu cheiro junto ao bebê. São medidas simples, usando as capacidades do bebê, que ajudam a amenizar a separação prematura, restabelecendo o vínculo do bebê com algo conhecido. E a mãe se sente valorizada e reconhecida. Ela se sente estimulada a exercer sua preocupação materna primária. O bebê não é privado de elementos essenciais que garantem a continuidade do seu ser e do seu desenvolvimento. A presença da mãe é vital para o bebê e o bebê o é para a mãe. Um não existe sem o outro, como disse o Winnicott. Não existe um bebê isolado e muitas vezes as mães têm muita dificuldade de chegar perto desses bebês muito pequenos pelo medo de causar algum dano. São bebês muito pequenos, de difícil manuseio. A equipe também tem medo e muitas vezes projeta seu medo nas mães. À medida que esses assuntos podem ser falados tanto no grupo de pais como na reunião clínica da equipe, ocorre uma maior integração dos batimentos, dos sentimentos. Nas conversas com os pais, observamos a dificuldade que eles têm de se sentir em paz. Exige um verdadeiro trabalho de equilibrista. Eles devem se sentir pais de uma criança doente, que não deveriam conhecer ainda, mas que está diante dos seus olhos. Eles não podem pegá-lo em seus braços, enquanto estranhos o fazem. Eles são mantidos esterilizados como equipe, mas se sentem incapazes de ajudar o bebê. Eles devem investir o bebê tal como ele é, sem, no entanto, ir muito fundo nesse investimento, para se proteger de um luto muito cruel e necessário caso ele morresse. Por exemplo, o leite materno é fundamental para o prematuro. Mas, em geral, quando surge alguma complicação clínica, o estado do bebê se agrava, a mãe fica sem leite. A nossa concepção das origens da vida mudou drasticamente, da origem da vida psíquica mudou drasticamente nesses últimos 20 anos. Conforme Roussillon, nós estamos vivendo uma verdadeira mutação paradigmática, está em curso. Hoje, em nossa clínica, com psicanalistas de adulto, criança, adolescente, nós propomos uma reconstrução, uma constituição de um tempo inicial, onde ocorreram os primeiros traumas arcaicos, os fundamentos da vida psíquica e do mundo subjetivo do bebê. O arcaico é constituído pelas experiências que precedem a linguagem verbal. A vivência na UTI faz parte da história precoce do indivíduo. Tinha um neonatologista que dizia que é o jardim da infância do bebê, do indivíduo, dos estados subjetivos iniciais que devem ser reconstituídos ou constituídos para restabelecer a continuidade de ser. Freud, em 1938, no final da sua vida, propôs uma nova hipótese para a compulsão à repetição, com uma compulsão à integração do que foi afastado pela debilidade de síntese do eu.
O eu depende essencialmente muito das respostas do meio ambiente, né? No caso, o meio ambiente da mãe ao bebê. Penso que ajudar os pais a falar desse momento, desse nascimento, não com os outros, ajuda na integração do não dito e é um trabalho preventivo em termos de saúde mental. Obrigada. Concluído? Eu ia dizer que tinha 5 minutos. Mas eu cuidei o tempo. Muito bom, muito Eu obrigada. espero que tenha tempo para a gente conversar, né? Isso. Então, agora a gente abre, né, para quem queira fazer alguma pergunta, algum comentário, pode mandar a pergunta pelo chat, a gente daí lê a pergunta, ou levantar a mãozinha ali das reações e aí a gente vai passando a palavra. Enquanto o pessoal vai se organizando para perguntar, vou fazer uma primeira pergunta para vocês, né? A partir de tudo isso que vocês trouxeram, que nos enriqueceram bastante, né? Eu fiquei pensando, assim, a questão das mães desses bebês, né? Vocês trouxeram, assim, toda essa questão da importância da esperança, do auxílio dessa comunidade de mães que se formam, uma ajudando a outra, para superarem esses momentos difíceis, a necessidade de ver os exemplos de outras mães, de outros bebês que conseguiram superar e sair. E aí eu fiquei pensando, assim, sobre qual seria, assim, mais ou menos, né, não um índice, mas, assim, o quanto acontece de depressão pós-parto, né, em mães de prematuros, porque a gente sabe, né, dos índices de depressão pós-parto nos bebês a termo. E aí eu fico pensando, né, esses bebês, então, que não vão para casa e que precisam muito mais dessas mães nesse momento, para esse início aí de constituição do psiquismo e desse vínculo, como é que fica, né, o estado emocional dessas mães e como é que é isso? Vocês costumam perceber muito, assim, essa coisa da iminência de depressão pós-parto, das equipes poderem atuar rapidamente? Como é que tem sido isso na experiência de vocês? Quer falar, Cristina? O que eu vou falar, assim, o que a gente percebe, né? Nós, lá dentro da UTI, a gente já tem um alto mecanismo, assim, que a equipe da psicologia já chega no hospital pela manhã e já vem conversar conosco quem são os pacientes novos, quais são as situações mais prementes. Então, todas as manhãs, ou boa parte das manhãs, eles já chegam se não forem chamados, eles já chegam perguntando quem são os novos binômios, né? Enfim, a mãe e o bebê, e já vão se direcionando a essas mães. A gente tem um grupo bastante grande de mães que já fazem pré-natal de alto risco dentro do hospital. Então, já existe um link, né? Então, essas mães... Nasceu o recém-nascido da senhora, né? O nome da mãe. Então, a psicóloga vai lá e já faz esse acompanhamento. E uma outra coisa que eu acho que a gente observa é que num primeiro momento, pelo menos lá no hospital existe esse suporte, mas num primeiro momento não se manifesta essa depressão tão evidente. A preocupação em relação ao bebê é tão grande e toma tanto conta da mãe que eu acho que ela se autoanula e direciona tudo para o seu bebê, né? Então, existe esse oferecimento da equipe, boa parte das vezes elas não querem falar no primeiro momento, né? Vão falar lá mais adiante. Ou se piorou, é um dia que elas não querem falar, até vão lá na sala da psicóloga, mas não falam muito. O que eu acho que a gente tem que cuidar muito também é o pós, né? Então, assim, é quando esse bebê volta para casa, é um bebê de risco e ela tá
sozinha, ela não está mais com a equipe que cuidou do bebê. Então, eu acho que são esses fatores, acho que são importantes. Uhum. Só complementando o que a Cristina falou, eu concordo, Cristina, não tem a incidência de depressão pós-parto, elas não têm espaço para isso, elas estão tão preocupadas com o bebê e o pai. O que eu observo com frequência, esses dias foi me visitar uma mãe de um bebê que agora está com 19 anos, na época. Eu acompanhei essa família por bastante tempo, assim. Mas, assim, em algumas situações, o casal está junto naquele momento e o pai muitas vezes vem conversar com a equipe. Ele diz que tem que ser forte para segurar a mãe, né? E depois que o bebê sai, que a mãe assume, muitas vezes os pais desabam também, porque a gente presta mais atenção na mãe, mas os pais desabam muitas vezes depois que a situação melhora, né? Que fica mais tranquilo, né? Isso, né? Eu acho que... Bom, obrigada. Nós temos Josi? aqui... Oi. Josi, oi, eu queria fazer alguns comentários, enfim, propor uma pergunta. Peraí, só um pouquinho, Posso? Lisandra. Lisandra, tem só um pessoalzinho na frente aqui. Ah, tá. Pode ser? Tá, então, assim, tem alguns parabéns, né? E depois tem o Roaldo, que pediu a palavra, a Beatriz Figueiredo e depois a Lisandra. Eu não consigo acompanhar as mãozinhas, as gurias que estão coordenando, se puderem, né? O pessoal da equipe, se puder me avisar, mas a princípio nós temos o Roaldo, a Beatriz, né? E a Lisandra. Isso mesmo. Roaldo. Bom, eu também quero parabenizar a Horizontes pela iniciativa da mesa, não? E também as apresentadoras, a Cristina e a Ângela, que eu já conheço há muitos anos. Então, eu sempre me ocorre uma experiência que a Ângela me falou, quando eu estava preparando um trabalho sobre psicossomática e resolvi entrar nas questões da formação do eu, a Ângela me contou uma experiência muito interessante, que até hoje eu guardo, que em bebês prematuros, os estímulos comuns de visuais, assim, uma luz comum para nós, não? Dependendo da prematuridade, essa criança ela parava de respirar, se ela há pouco tinha conquistado o funcionamento pulmonar. E nas crianças que eram a termo, as crianças reagiam, choravam, piscavam os olhos, enfim, descarregavam dessa forma. A criança prematura, ela desinvestia aquilo que a recém tinha conquistado, que era a função pulmonar. Isso me chamou muita atenção, porque a gente estava estudando a questão da dor, e uma coisa que o Freud chama a atenção, que todos os estímulos sensoriais, a partir de determinada intensidade, eles perdem a qualificação e se tornam a dor. Então, essa experiência, de uma forma ou outra, a Ângela me colocou, né, quando ela me contou esse tipo de observação que ela fez. Não? Então, eu só quero parabenizar mesmo, e temos que continuar estudando e que outras mesas como essas apareçam. Só vou fazer um comentário, que no fim eu passei rápido as fotos, enfim, para dar tempo de falar tudo. Mas em cima das incubadoras havia um campo de hospital verde. Todas as incubadoras do hospital acabam ficando cobertas, exceto aqueles bebês que fazem a fototerapia, porque precisa que a luz especial incida, mas nós temos por hábito cobrir com esse campo verde exatamente para diminuir o estímulo luminoso.
Por outro lado, os bebês maiores ou que estão em ganho de peso têm determinados horários, muitos horários, às vezes até ficam sem o campo, exatamente para poder ter esse estímulo. Então, quem for ver a gravação vai ver que as incubadoras, a maioria estavam com o campo verde, que acaba fazendo uma proteção de luz. É uma proteção de luz e uma proteção de ruído, né, Cristina? Porque uma papeleta em cima de uma incubadora para o bebê é uma britadeira no nosso ouvido. E eles realmente, eles se desconstituem, né? Por isso que, assim, a minha experiência, as enfermeiras dizem que eles começam a entrar na fase cinza, tendo, né, mais complicações depois de uns dias na UTI, pelo estresse. Então, a gente usa o campo, todas essas medidas para diminuir o falar mais baixo, todas essas coisas, né? Mas tem o BIP, tem N coisas que não tem como evitar, né? Beatriz, queres fazer tua pergunta, Beatriz Figueiredo? Olá, boa noite. Boa noite. Enquanto a doutora falava, eu anotei uma questão, né? Ela acabou complementando há pouco, mas ainda assim eu vou fazer. Se ela puder me explicar melhor, eu vou agradecer. A gente costuma falar bastante nesse período das mães, né? Como as mães ficam. E eu não vejo muito falar, eu sou da área da psicologia também, e eu não vejo tão falado como o emocional do pai fica, né? A doutora até colocou que quando passa, os pais, o homem no caso, né? A outra parte, acaba desmoronando. E eu queria entender um pouquinho melhor sobre a sua experiência em receber esses pais, mas tratando mais do homem mesmo. Olha, Beatriz, são muito variadas as experiências com os pais, né? Tem algumas situações de bebê de malformação que os pais simplesmente somem, né? Essa questão da culpa, assim, de culparem a mãe como responsável, tem algumas situações que o pai some, realmente. Tem outras situações que os pais estão muito presentes. Teve uma situação que me pediram que eu fosse conversar com uma mãe, porque eles acharam que a mãe estava psicotizando. Aí ela marcou um horário comigo, a gente conversou. Ela me disse assim, olha, o pessoal pediu que eu viesse falar contigo porque acham que eu estou enlouquecendo. Mas, na verdade, porque eles me enxergam aqui do lado da incubadora, o bebê dela tinha paralisia cerebral. Era um bebê a termo que teve uma intercorrência. Eu estou aqui do lado da incubadora, para mim continuar vindo, eu falo e respondo por ele. Assim, ela emprestava o cérebro dela. Ela diz assim, olha, meu marido não consegue ver, eu entendo. Ele fica em casa, domingo ele não vem, não vem. Então, muitas vezes, quando não tem essa estrutura familiar ou o pai, a mãe assume, sempre alguém assume. Outros momentos, assim, o pai, quando a mãe está na UTI também, por alguma intercorrência, por eclâmpsia, etc., ele assume e são muito presentes, né? A gente, ali no hospital, se procura convidar pai e mãe, mas mais presente a mãe. Né? Porque eles vivem a mesma situação traumática, só que a reação dele é diferente, às vezes, da mãe, né? Eu não sei a experiência da Cristina. Beatriz, eu acho que talvez tu tenha observado que várias vezes eu falei, algumas vezes até eu me corrigi em binômio e trinômio, né? Na verdade, o atendimento psicológico é oferecido à família. Mas eu concordo com a Ângela, que a gente vê muito mais a mãe
presente, o pai muitas vezes continua trabalhando em função da sua licença, então vem em horários atípicos, né? Mas é deixado muito claro para a família a questão de que o serviço é oferecido a todos, o atendimento psicológico é atendido a todos. Mas eu tenho a mesma experiência que a Ângela, os pais algumas vezes se afastam, ficam um pouco mais de retaguarda, né, na questão ganho familiar. E nós temos uma situação também muito importante, porque não é só o pai, né? Nós temos casais homoafetivas, né? Então, não é só o pai, a outra mãe. Nós temos algumas situações já dessas. Nós temos muitas situações, até por uma população que a gente lida lá no nosso hospital, de mães que não têm companheiro, não têm parceiro, que muitas vezes o pai nem sabe que o bebê nasceu, elas não querem que saiba. Então, são N situações. Mas, respondendo objetivamente a tua pergunta, é isso. É oferecido um atendimento ao pai, existe também toda uma tristeza, todo um luto do pai. Tem muitos pais que são presentes, muito presentes. Eu já tive uma experiência muito parecida com o que a Ângela falou, de uma mãe que não aceitava o seu bebê, não conseguia ir visitar, e que o pai assumiu isso. O pai sentava do lado do bebê, conversava, inclusive dizia: a tua mãe ainda não consegue vir te ver, mas ela tá ficando bem e ela vai vir. Então, nós temos N situações, assim, né, em relação a isso, mas também é oferecido ao pai acompanhamento e liberdade para chegar e conversar com a equipe, principalmente a equipe de psicologia para esse suporte. Obrigada. Lisandra. Oi, boa noite. Queria cumprimentar a Cristina e a Ângela pelas contribuições aí que fizeram. Queria te dizer, Cristina, que eu acho que tu foste extremamente feliz em postar aqui, a compartilhar conosco aquela foto da UTI. Porque eu vou te dizer como é que me impactou, né? Você disse, é a entrada da UTI, né? A porta da UTI. Eu fiquei pensando, eu imagino que essas mães abrindo a porta de um quarto de bebê, ali no lugar da incubadora teria que ter um berço. E não tem uma incubadora, né? E eu acho que o quanto isso pode ser impactante, é difícil realmente, né, dimensionar o impacto disso para uma mamãe. Então, acho que foste muito feliz, né? Já conhecia, assim, o TI, mas olhando aqui agora, né, foi algo que me chamou a atenção. E te escutando, Ângela, né, falando, enfim, sobre toda essa constituição, vamos dizer, do bebê, né, desse psiquismo, né, da preocupação materna primária, fiquei pensando que a gente fala muito em bebês prematuros, mas a gente tem uma mãe prematura ou pais prematuros, né, uma família prematura, uma família, como a Cristina colocou no slide, que tem um inesperado, né? Eles estão se preparando para dali a 9 meses, né? Enfim, essa ideia, 40 semanas, e de repente eles também são prematuros, né? Vamos dizer, nesse momento da vida. E eu queria que vocês pudessem, assim, se vocês, né, têm e certamente deve ter esse contato com as fantasias que aparecem dessas mães e desses pais, né? Fiquei pensando na questão da ambivalência materna, né? Que enfim, ela está presente, né? Vamos dizer, de várias formas, essa mulher gestante, essa família, seja pai, seja, enfim, não importa, né? O companheiro, se tem ali ou não, tem uma constituição já chega ali nesse momento com a sua constituição. E muitas fantasias, né? Certamente são mobilizadas. E eu fiquei pensando nas questões da culpa, né, em relação à ambivalência. Muitas vezes uma gestação indesejada, uma gestação talvez, enfim, né, que não era exatamente o momento. Como é que fica quando acontece a prematuridade? De alguma forma há uma ameaça real da vida. Parabenizar vocês de novo, a Josi também pela coordenação. Bom, obrigada pelos comentários. E esta pergunta é bem importante, porque realmente são famílias prematuras, como a Cristina falou, tanto toda a família. Muitas vezes esse bebê vem
com 25 semanas, Uhum. não está nada organizado e surge esse bebê, né? Eu tenho uma situação de uma mãe que ela, no dia que ela sentiu o primeiro movimento do bebê, ela teve que baixar no hospital por pré-eclâmpsia. Ela já tinha uma situação familiar. Esse bebê foi feito o parto dizendo para ela que era interrupção da gravidez. E esse bebê, como ela sentiu, ela investiu tanto nesse bebê. Esse bebê foi o bebê de 19 anos que ela me visitou esses dias. Ela investiu a vida dele nesse bebê. Mas a culpa em toda gestação tem culpa, os pais são ambivalentes. No caso, é como se a realidade confirmasse a fantasia, né? E muitas vezes não tem uma causa, né, clara para a eclâmpsia, para todas essas situações. A gravidez vem bem e ocorre isso. Então, as mães procuram um culpado. Às vezes, assim, são coisas bem simples. É o bolinho que ela comeu, o ter feito uma faxina, assim, elas têm que arrumar um culpado, quer dizer, não ter tolerância ao gosto, mas inconscientemente elas se sentem culpadas. E em situações de risco, quando um bebê vai mal e a equipe investiu muito, às vezes a equipe começa a se queixar da mãe, dizendo que a mãe atrapalha, que a mãe isso, que essa mãe é... Porque os pais estão em choque. E eles perguntam, às vezes, 10 vezes a mesma coisa e não registram pelo trauma, né? Então, a equipe se sente questionada também nessas situações e, às vezes, fica aquela divisão. Essa mãe faz mal para o bebê, né? E, às vezes, a mãe se afasta da unidade com a fantasia que está fazendo mal para o bebê. É um nó muito simples. Teve uma situação, uma mãe, um bebezinho pequeno, que me pediram que eu visse a mãe. E eu estava justamente ali olhando o bebezinho dela, quando ela chegou. E ela começou a conversar comigo, porque tinham me dito que ela tinha deixado de vir no hospital por 3 dias, né? E ela chegou. Daí ela disse assim, eu achei que eu estava fazendo mal para ele, porque ele teve uma parada quando ela estava ali. Então ela foi afastada, etc. Na fantasia dela, porque elas olham o bebê, mas elas olham muito mais o monitor, a cartela de peso, se aumentou 1 grama, se não aumentou. Então a fantasia é que a presença dela fazia mal para o bebê. No momento que eu disse que o monitor também mudava em função do bebê estar reconhecendo ela, né, que era, ele não tinha outro recurso para mostrar, ele estava mostrando isso, e a gente estava ali junto, que ela disse, olha, tá vendo? A saturação dele está caindo. Eu disse, olha, ele tá reconhecendo, ele está te reconhecendo. E ela se tranquilizou, né? E em seguida começou a tirar leite e a coisa foi adiante, né? Ela tinha ficado 2 dias sem mandar o leite dela. Isso é fundamental para um bebê de muito risco, né? Um prematuro severo. Eu acho que a Ângela falou muito bem, quero agradecer as palavras, né, da questão da apresentação, e acho que se manifesta de diversas formas, né? A ausência da mãe, mais espaçamento das visitas, o leite que não desce, ela não consegue ordenhar, ela tem dificuldade então, assim, acho que são N situações que a gente consegue, sim, identificar que isso acontece. E eu gostaria de falar uma coisa muito importante, que é
não sei se é um meia-culpa, né? Mas ao longo dos anos eu aprendi a conversar isso com as mães também. É o seguinte, a gente como médico é fundamental a nossa parceria com a equipe, fisioterapeutas, psicólogos, serviço social. Porque muitas vezes a gente está tão focado no recém-nascido e eu acho que quanto mais jovem e inexperiente dentro do trabalho de UTI, mais a gente é, né? Mais, não quer dizer que a gente seja mais invasivo, mas a gente se preocupa tanto com o bebê que às vezes esquece desse cuidado em relação à mãe e ao pai, né? E à família, saber as coisas que estão acontecendo em volta. Por isso que é tão importante o trabalho em equipe. Vou aproveitar, já vou responder uma pergunta que foi feita mais ou menos para mim, que é se irmãos têm suporte. Infelizmente, a gente não tem como dar um suporte oficial. O que acontece? Se a família nos procura porque o irmão está com algum problema relacionado a isso, a equipe acaba atendendo. Mas oficialmente não existe um suporte, até porque o número de profissionais, psicólogos, serviço social é muito pequeno para atender a demanda do hospital. E não sei se vocês sabem, atualmente a gente está também com a equipe da PUC, né? A PUC fechou a sua pediatria. E então nós estamos, o nosso hospital que em média superlotava com 23, atualmente está superlotando com 40, 42. E não vieram psicólogas, não vieram fisioterapeutas. Então, nós estamos com mais médicos, alguns mais enfermeiros. Mas, enfim, estou falando tudo isso porque, infelizmente, a gente, sim, gostaria de dar um suporte maior, mas não consegue. Espero ter respondido uma pergunta aí junto com a outra. Exatamente. Bom, na sequência, nós temos mais elogios, parabenizações, né, as falas, e a Renata Vives pede a palavra. Renata. Estou aqui. Estou aqui. Aqui. Não, eu queria agradecer, né? Porque eu geralmente faço no início os agradecimentos, hoje acabei não fazendo. Então, aproveitar a oportunidade e agradecer não só a Ângela e a Cristina, né, pela disponibilidade, pela fala das duas, e depois eu vou fazer minha pergunta. Mas também a equipe, o nosso suporte técnico aí, a equipe que nos acompanha, a Kimberly, a Richelle, o Gabriel e a Karen, que estão estreando hoje, nos ajudando para que o evento possa acontecer. A Lisiane e a Natália, que hoje não puderam estar, a ti, Josi, pela coordenação. Né? Esse evento foi... Acho que eu não esqueci ninguém, né? Não, espero que não. Esse evento ele foi pensado realmente a partir de muitas discussões no nosso grupo, principalmente no nosso grupo de estudo sobre autismo, né? Pensando a formação desse psiquismo precoce, vamos dizer assim. E o Roldo sempre trazia esse exemplo da Ângela e enfim, né, sempre comentava e, bom, vamos convidar a Ângela para poder ouvi-la, e então, que bom que a gente está podendo ter essa oportunidade. Eu sei que a Cristina queria que ela falasse um pouquinho também dessas situações que eu sei que acabam chegando, muitas, né, acabam chegando lá no hospital, e que eu imagino que dificultam muito mais esse atendimento do prematuro, que são as situações de abuso sexual infantil, né, estupro e violência, assim, que o hospital é uma referência nesse atendimento. Eu fico pensando assim, um prematuro de uma menina, né, de uma menina, enfim, uma jovem, 11, 12, 13 anos, né, que eu sei que às vezes acontece, ela já relatou algumas situações. 10 anos esse ano a gente teve uma, sim. E aí como é que enfim, né, acho que mais para a equipe, claro que, enfim, queria ouvir isso. E se tu pudesse falar também, a gente tem também estudado, a gente tem um grupo, um subgrupo, dentro dos grupos que a gente vai tendo de estudos, que a gente tem estudado gêmeos. E
e para a Ângela também, para ambas, assim, queria ouvir um pouquinho mais sobre os gêmeos e a prematuridade, né? Vocês falaram um pouco, essa questão de um vai e outro fica, o desenvolvimento, o desinvestimento, na verdade, né? O desenvolvimento de cada um, mas o desinvestimento também, que pode acontecendo porque a mãe conseguiu levar um para casa, né? Enfim, então, mas se der tempo, porque eu vi que tem outros comentários aqui. Muito obrigada mais uma vez. Eu proponho que vocês nos convidem para falar sobre gêmeos em outra vez. Já estão convidadas. Já estão convidadas. A gente fez há umas semanas atrás, né? Acho que 1 mês, 2 meses atrás, com o grupo da Me Too, que é um grupo de mães de gêmeos, e foi super rico, junto com a Sara, não sei se a Sara está aí, a Sara que estava coordenando, que é gêmea, né? E a gente tem se motivado muito a estudar essa questão também da gemelaridade. Então, depois a gente eu já faço os convites. Viu, minha irmã é pior que eu. Eu convido hoje, ela nem deixou convidar, né? Vocês viram por que eu sou assim? Eu sou a mais nova, tá? Só para vocês saberem. Por isso, ó, ela sempre já passou na frente. Mas quem manda é sempre ela, gente. Não pensem, não, essa história de mais nova. Quem manda é ela sempre. Vou falar rapidinho, então, da experiência, assim. Sim, o nosso hospital é referência para abuso, né? É uma discussão delicada, porque a gente entra em outras coisas, as questões religiosas, as questões pessoais de cada um. Nós temos visto algumas situações favoráveis do ponto de vista do judiciário em autorizar abortos de estupro de vulnerável, né? Mas a grande maioria já chega com gestação avançada, acaba tendo seus bebês. Nós temos vocês sabem que já viram que eu tenho orgulho da equipe que trabalha lá com quem eu trabalho, né? Então, vou falar agora da outra parte da equipe. Eu acho que a gente tem o serviço social mais atuante dentro de Porto Alegre, lá no Hospital Presidente Vargas, em relação à busca de família, adoção, manejo dessa situação social também, que é tão delicada e tão importante. Então, sim, a gente recebe muitas pacientes, muitos bebês. A gente tem um número grande de bebês que ficam com a mãe menor, usuária de drogas, que usou drogas durante a sua gestação, e que é um outro assunto também, mas que sai com alta com outro responsável e que faz o link com o conselho tutelar e a rede de saúde para acompanhar essas famílias. Mas nós temos um grupo de bebês que vão para uma chamada casa de passagem até se ver a situação familiar e também se vão para adoção, né? Então tem bastante isso, mas tem também as situações que são muito delicadas e muitas que são abusadas ou que são jovens mães acabam ficando com seus bebês com a supervisão de algum familiar, em geral da avó. E aí gera uma outra situação, que a avó, que infelizmente, né, enfim, vai se tornar mãe do seu neto, que também é um assunto delicado, né, mas que a gente sabe que acontece muito nessas gestações por abuso, nessas gestações de adolescência. É bem sério, é bem triste, mas é muito envolvente, assim, quando a gente lida com isso. Não tem como não se mobilizar, não tem como sair, né, pensando no que está acontecendo. Cristina, eu fiquei encantada com a estrutura no hospital público. Eu conheci um pouco a UTI de alto risco do Conceição. Há muito tempo a gente fez um trabalho de acompanhamento de gestantes de alto risco internadas na unidade. E eu já na época, isso faz mais de 10 anos, eu ficava encantada com a estrutura de um hospital público de acompanhamento das mães, sem hotelaria, sem nada, mas assim, uma estrutura que a gente em hospital privado não tem, né? Não tem, é uma população diferente, mas a estrutura, o atendimento é muito boa, é de primeiro mundo.
Realmente parabéns, Cristina. Bom, nós temos agora uma pergunta da Márcia Schaefer. Ela escreveu aqui, eu não sei se ela quer perguntar, né? Senão eu leio. Acho que eu posso ler, né? Gostaria de saber mais a respeito das repercussões da pandemia sobre o contexto da prematuridade, com restrições de visitas e o temor de contágio se somando aos temores já pertinentes à situação de prematuridade. Uau! Uau! Olhem só, deixa eu esclarecer uma coisa, tá? Nós temos diferentes hospitais com diferentes orientações, né? Então, eu posso falar um pouco do hospital que eu sou funcionária, que eu trabalho, né? Independente de qualquer coisa. E, em linhas gerais, o que a gente tem? A gente tem um cuidado extremo, né? Com roupa especial dentro da UTI. Foi feito todo um treinamento. O nosso hospital tem EPIs, recebeu grandes doações de EPIs, assim como muitos hospitais de Porto Alegre, né? A população, os empresários foram extremamente presentes nisso. Então, assim, sim, dispomos de EPIs com todos os cuidados. Vou dizer, assim, que muito proporcional entre todos os hospitais. Então, assim, os cuidados estão sendo em função de mais lavagem de mãos que se tinha, mais troca de roupa. Eu acho que o aspecto da pergunta vai mais direcionado à visita, como é que está. Vou dizer como é que está no nosso hospital. No nosso hospital existia uma visita para os irmãos às sextas-feiras, acompanhada da equipe de psicologia, e que nesse momento não está sendo feita, né? A reunião de pais também não está sendo feita, não está sendo feita nenhum tipo de aglomeração. Então, as reuniões são todas individuais, se precisa da psicóloga individual, tem o estagiário da psicologia que é ótimo, que é o Luiz Carlos lá, e funciona de uma forma fantástica. Então, todas essas aglomerações, reuniões, infelizmente, estão suspensas. E como eu falei anteriormente, a visita dos pais, o companheiro, né? Ou no caso da mãe companheira, está sendo feita em menor número de dias. Atualmente é 1 ou 2 vezes durante a semana e fim de semana negociável. Claro que em situações específicas, bebês muito graves, os bebês que precisam ir para cirurgia, ou situações assim que o médico precisa conversar com a família, é chamado, mas nesse momento é o que está acontecendo, com a visita da mãe permitida horário livre, né? Então, isso se manteve, mas não está sendo permitida nessa situação. E as outras coisas, roupas, enfim, os cuidados que a gente já tinha. Eu até vou me permitir fazer um parênteses muito rápido, mas nós da pediatria... Desculpa, Roaldo, eu sei que tu é cardiologista, porque continua sendo, não adianta, e é psiquiatra, mas nós da pediatria, a gente sempre teve, ou pelo menos, eu vou falar pela maioria de nós, um cuidado maior, e UTI, um cuidado maior com as questões de higienização. Então, lavagem de mãos, a gente entra, quando entra, troca toda a roupa, trabalha com uma outra roupa, se vai subir para o centro obstétrico, se paramenta. Então, o cuidado de UTI e de pediatria, vou dizer para vocês assim que não mudou tanto. Só mais preocupação, mais touca, máscara 24 horas por dia, máscara sempre cirúrgica, né? Tirar adornos, isso a gente já tirava. Então, eu acho que esses cuidados, sim, mas vou dizer para vocês que não foi tão diferente como no caso de outras situações, por exemplo, de consultório, né? Então, sim, a gente está tendo todos os cuidados possíveis e... para nós, o nosso hospital não é referência para Covid bebê. O que eu quero dizer com isso? Mãe que tem uma suspeita forte, que está com síndrome gripal, sintomas, ou que já se sabe positiva,
o bebê não tem nascido no nosso hospital. Ele tem ido ao Conceição e ao Clínicas, que é a referência. Nós temos situações, bebês que ficaram isolados dos outros, e as mães também, mas se tem síndrome gripal materna ou diagnóstico de Covid na mãe, não tem nascido lá no Presidente Vargas. Só acrescentando o que a Cristina falou, que eu acho que é assim, a importância que tem até todas essas medidas já tinha antes de esterilização, etc., porque é como se isso também servisse de uma proteção na fantasia da mãe, dela contaminar o bebê. Então, assim, ela às vezes diz que ela gostaria de levar para casa o avental, as coisas que ela usa no hospital, porque ela se sente segura com isso. Então, essas medidas que parecem obsessivas para quem está de fora, são extremamente importantes também no aspecto psíquico. E na Covid, o que ficou muito diferente são as visitas, né? Isso mudou bastante. O acesso dos avós, dos irmãos, mudou muito. Né? Bom, nós estamos aqui, assim, na linha do tempo das 21 horas, né? O tempo parece que voou, só trazer, assim, né? Nós temos mais alguns comentários do Dr. Renato Coelho, que é o pediatra que acompanha as nossas crianças na Horizontes. Parabenizações, agradecimentos a vocês, né? Tem uma mãe de prematuros de 27 semanas, que também é psicóloga e que se sentiu muito representada por vocês nas falas, né? Tem uma outra mãe que chegou agora do hospital, faz um dia com a sua bebê, pedindo alguns aconselhamentos, acho que teria que ser alguma coisa daí no privado para ela, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer, em nome da Clínica do Instituto Horizontes, a Cristina e a Ângela, que nos privilegiaram em dispor dos seus tempos, dos seus conhecimentos, trazendo isso a serviço da nossa prematuridade em relação ao tema, né, nessa noite. Vou deixar, assim, finzinho aqui para vocês, né, as últimas palavras para cada um. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, né, fica tempinho para vocês poderem finalizar e se despedir. Ângela, pode ser você. Tá bom. Por ordem alfabética, Cristina, então. Não, eu realmente gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui do trabalho. Eu acho que é um trabalho extremamente importante que se faz no UTI Mel, com todo o cuidado que precisa para manter esse vínculo. E gostaria muito de agradecer a oportunidade, especialmente o Rodo por indicar, e Horizontes por aceitar o convite, e vocês de terem a paciência de me escutar até agora. Obrigada, gente. Eu também gostaria de agradecer o convite. Eu acho que é extremamente importante a gente discutir todos esses aspectos com a importância, né, que ele tem. E vou usar meus 30 segundos, tá? Para a mãe que chegou há pouco do hospital, porque a gente não consegue deixar as mães abandonadas, tá? Eu acredito que ela tenha sido orientada. Se o bebê dela teve alta, com certeza foi com a boa indicação de que teria condições e que ela está apta para cuidar do bebê dela. Quanto a evitar engasgos, é como evitar engasgo de qualquer bebê. Cuida no tempo que vai dar a mamada, deixa o bebê respirar entre as mamadas, deixa bem inclinadinho e depois que mamar, bem de pezinho para rotar. Pronto. Acho que vamos ver se a gente ajuda. Muito obrigada, Angela. Foi um conhecimento fantástico. Muito obrigada, a Josi, e ao convite aí da Horizonte, gente. Então, não sei se a Renata quer falar mais alguma coisa. Não, só quero mais uma vez agradecer, e aí já temos, então, depois a gente vê datas aí para uma continuidade, um próximo encontro.
vamos falar sobre os gêmeos prematuros. Alguém está me lembrando aqui para eu falar do evento da próxima semana. Semana que vem a gente vai falar sobre adolescência e suicídio, né? E temos como convidadas a Mariana Ungaretti, presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, psicanalista, professora da IMED, e a Fabiola Zaffari, psicóloga, psicoterapeuta, diretora da Clínica Instituto Insight. E aí vão conversar conosco sobre esse tema também em alusão ao Setembro Amarelo, apesar de que já não vai ser mais setembro. Ou vai? Vai ainda. Que dia é semana que vem? Semana que vem é 24. Eu já estou com os eventos lá de dezembro, que eu já nem sei mais a data. Não, ainda é setembro, isso aí. Então, estão todos convidados, inscrição lá no link do Simpla, tá? Obrigada mais uma vez a todos e nos vemos quinta. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Boa noite.